Vamos à palavra de Deus essa noite. Vamos falar sobre vida emocional. Então, eu vou ler aqui várias coisas para vocês, um estudo que nós trouxemos, e depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Então, veja bem a vida emocional. Vá anotando, pega uma caneta, pega um papel. Milhões de pessoas estão aprisionadas na exploração sexual, nas drogas, etc. Isso aí a igreja fala demais. Nós, como igreja, falamos demais. A pessoa está aprisionada nas drogas, é uma pessoa que está nas drogas, é uma pessoa que está na prostituição, é uma pessoa que está com vícios e assim por diante. A igreja sempre se dirige a essas coisas, que são coisas gravíssimas na vida de um ser humano. E a igreja sempre fala sobre isso. As pessoas, é um linguajar normal nosso falar sobre isso. Temos que orar que aquela pessoa está aprisionada. Mas acontece que às vezes a gente esquece de que outros milhões de pessoas estão aprisionados na angústia. Aí você vai anotando aí, na angústia, na dúvida, no medo, no remorso, nas calúnias. Calúnia é uma coisa que mata. Quando alguém levanta uma calúnia sobre outra pessoa, que na verdade é uma mentira, às vezes é uma mentira, espalha aquela mentira, espalha aquela calúnia sobre a vida daquela pessoa, e nunca mais aquela pessoa é a mesma. Recentemente tivemos um reitor de uma universidade federal de Santa Catarina que se suicidou. E a semana passada saiu na revista Veja que o inquérito não dava ele como culpado ou como ladrão. A Polícia Federal agiu pesado, tem muita gente balançando a cabeça, muita gente leu e viu as reportagens. E ele era um homem tido como um homem íntegro, mas houve algumas denúncias de licitações dentro da faculdade, da universidade. E aí ele foi preso e foi uma série de coisas. E ele não suportou e se suicidou de um shopping da cidade. Ele se jogou lá da escada rolante no shopping de Florianópolis. E se matou. E aí muita gente dizendo que ele era inocente e tal, e tal, e tal. Então estão investigando agora, a Polícia Federal está investigando a própria Polícia Federal. Por causa da morte desse homem. Então, se for uma calúnia, não for verdade, ele se precipitou também, porque ele tinha que lutar pela inocência dele, mas ele preferiu o quê? Se matar. E se jogou, 15 dias depois que ele foi solto, ele se jogou lá da escada rolante. Então foi um escândalo nacional isso. O remorso, o medo, difamações, são coisas que têm aprisionado muitas pessoas. Então, observe aqui agora, emoção sem educação é primitivismo. Emoção sem educação. Mas tem que ter educação para minha emoção? Tem. No mundo de hoje tem. Você precisa educar suas emoções. Você precisa entender suas emoções. Você precisa estudar suas emoções. Você precisa se conhecer. Conhecer as suas emoções. Para que você, por uma emoção sua, você não jogue a sua vida fora. Ou não jogue as coisas que chegam até você fora. A vida emocional tem destruído casamentos. A vida emocional tem destruído famílias. A vida emocional tem destruído sócios, sociedade, família, irmãos, tem destruído o relacionamento de pai e filho, e assim por diante, vizinhos, e toda a sociedade é abalada por vidas emocionais. E você vai se surpreender tudo que nós vamos falar aqui essa noite. Então, não é tudo que é demônio. Claro que o demônio aproveita o emocional da pessoa. Os pontos fracos da pessoa. Ele aproveita e age. Mas não é tudo que pode escrever assim, já dizer, é diabo. É diabo. Então você precisa se educar emocionalmente. Então vem, a educação, a emoção sem educação é primitivismo. É uma coisa do passado, hoje tem que ser educado nisso. Veja o ódio, por exemplo. Você pode senti-lo um dia, você pode sentir a vida inteira o ódio. O ódio de alguma coisa, o ódio de uma pessoa. E como você se libertar disso? Como você se educar a sua emoção
para não ter mais ódio daquela situação, para não ter mais raiva daquela situação. Ou quando você vê aquela situação, ainda que ele vem o ódio. Por exemplo, perdão, muita gente diz assim, eu não esqueço, perdão é esquecimento. Não, perdão não é esquecimento. Perdão é esquecimento, mas quando você lembrar sem dor. Ninguém esquece determinadas situações. Mas você, quando lembra da situação, dói, não perdoou ainda. Se você lembrar da situação e essa situação não te causar nenhuma dor, você perdoou. Então veja a diferença. Eu não consigo esquecer o que fulano me fez. Eu não consigo esquecer o que me fizeram. Tudo bem. Mas você pode não esquecer, mas não ter dor nenhuma naquela situação. Nenhuma. Porque quem fez a situação com você pode estar lá na festa. Pode estar lá na praia. E você pode estar preso à falta de perdão, à raiva, ao ódio. E qualquer lugar que você está, você perde o dia porque você lembrou. Sabe aquela pessoa que você está num lugar com ela e daqui a pouco ela muda de humor? O que foi? Não, eu lembrei de uma coisa aqui. A pessoa estava kikiki, kkk, dando risada. O ambiente estava maravilhoso. E de repente aquela pessoa se transformou. O que foi? Ela não fala. Foi o que? Ela não fala. O que foi que aconteceu? Ela não fala. Teve o que? Não fala. Mas com certeza ela lembrou de alguma coisa que traz uma dor muito grande dentro dela. E ela saiu de perto de todo mundo e se isolou na própria festa. Na próprio aniversário ali, no próprio aniversário aquela pessoa saiu. Quando você vai ver o que foi fulano, o que foi. Aí a família toda se preocupa, às vezes uma festa na família. Cadê fulano? A fulano está lá fora, não quer falar com ninguém mais não. Cadê fulano? Foi embora. Porque a pessoa naquele momento passou uma grande dor e ela não lembrou daquilo e não fala aquilo para ninguém. Mas ela lembrou e perdeu a noite, perdeu a festa, perdeu o dia. Então vai seguindo aqui, preste atenção. Você pode sentir um dia, uma vida toda, você sofrer por algumas horas ou mastigar por alguns anos. Mastigar por alguns anos. Ter aquilo dentro, direto, anos a fio, sem esquecer, sem perdoar. As emoções são inevitáveis. Se você disser assim, eu nunca vou ter emoção, não existe. Não existe um ser humano nessa terra que não passe sentimentos de abalar suas emoções. Às vezes a pessoa está assim, teve uma notícia, caiu um avião, ela se abala. Não tem ninguém parente dela naquele avião, mas ela se abalou. Às vezes um terremoto, não sei aonde, ela se abalou. Então, as notícias são inevitáveis, as emoções são inevitáveis. Simplesmente elas vêm. Com treinamento, nós vamos conduzi-las para os lugares corretos. Você vai receber notícias como vó, notícias como pai, notícias como mãe, notícias como esposa, notícias como esposo, notícias como pastor, notícias como irmão, como filho, seja o que for, elas vêm. Por que é que algumas pessoas se preparam ou querem viver uma vida como aqui em Arembepe, na Bahia, que é uma aldeia de hippies? As pessoas estão num lugar, não aguenta, vou viver na praia pescando um peixe, não tenho conta a pagar, não tenho a energia elétrica, não tenho embasa, não tenho energia, água, não tenho nada para pagar, não compro nada, não vivo nada. Paz e amor, bicho. Camarada, entendeu? Escolheu aquele tipo de vida, ele não tem nenhuma preocupação, não quero me preocupar com nada. Teve a banana na mesa e o peixe que eu vou pescar ali, acabou. Banana e peixe, uma farinhazinha, acabou.
Então, porque essas pessoas, se você for ver, elas não aguentaram a pressão que teve numa certa vida, na época da vida dela, e ela resolveu ser um hippie. Eu vou viver como um hippie. Eu não quero me preocupar com nada. Fugiu, correu. Mas só que isso é irreal. Imagine se 7 bilhões de pessoas hoje no mundo resolvessem, todos nós vamos para a praia e vamos virar hippies. As indústrias paravam, o comércio fechava, não se comprava mais nada, não se fabricava mais nada, nada. Acabou, parou tudo. Ninguém comprava um automóvel, ninguém comprava um relógio, a produção acabava, a economia parava de girar, porque ninguém quer se preocupar com mais nada, acabou. Então, diga para quem está ao seu lado, as emoções são inevitáveis, simplesmente vão vir. Agora aprenda a conduzir para o lugar correto. Agora eu quero falar para você que é líder. Se há uma classe na terra que precisa estar sempre calibrada, lembra daquele pneu da bicicleta que você calibrou, que o pneu estava murcho? Emocionalmente é a classe de líderes. Líder de igreja, líder de associação, líder político. Seja que líder for, o líder, ele tem uma influência muito grande na sociedade. Líder na Câmara de Vereadores, líder da oposição, líder na faculdade, líder não sei aonde, líder não sei aonde. O líder tem uma cobrança muito forte. Muito forte. Todo mundo delegou autoridade a 10 pessoas abaixo, mas se faltar um papel higiênico lá na ponta, às vezes o problema pode gerar e chegar no líder. Papel higiênico faltou. Porque 9 pessoas não souberam resolver o problema daquele papel higiênico, brigaram entre si. Houve uma briga, uma confusão, e aí chegou no líder. Por quê? Porque eu ia comprar, fulano disse que só compra no final do mês. Mas acabou o papel, mas o papel só compra no final do mês. E fulano brigou, demitiu fulano. Aí chega no líder. Não tem jeito. Chega lá no chefe. Um simples papel higiênico. Porque 3 funcionários ou 4 abaixo na hierarquia brigaram, não se entenderam. Chega no líder. O que é que está na mesa aí? O que é que vocês estão aqui? Não, é uma briga do papel higiênico. Ninguém se entendeu para resolver o papel higiênico. Aí chegou lá no chefe. Então veja que esses problemas vão acontecer e você tem que estar calibrado emocionalmente. As consequências da falta de excelência emocional são imensuráveis. Pois um líder ferido pode ferir toda uma geração. Se você for ver esses livros comunistas, você vai ver lá Stalin, um dos fundadores, um dos homens mais importantes do comunismo russo. Você pega lá, desde que ele nasceu, o que foi que aquele homem sofreu. E ele chegou à liderança. E quando ele chegou à liderança, ele se transformou num assassino. E eu vou te falar de uma pessoa aqui que é uma coisa que você não sabe. Adolf Hitler. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo que estudou aqui, foi na escola, sabe, Adolf Hitler, Segunda Guerra Mundial. E há uma pergunta no ar, que eu vou te responder hoje. Por que Hitler, o que é que Hitler queria no início? Dominar a Europa, tomar o mundo todo e ter uma raça só, sim ou não? A raça ariana, era assim ou não era? Brancos perfeitos. Todos brancos, não podia. Qualquer pessoa de outra cor, de outra raça, tinha que morrer. Então vamos dominar os arianos, essa raça é a melhor raça, nós vamos ganhar as medalhas. Aí teve a Olimpíada lá, ele preparou as Olimpíadas lá na Alemanha, e nós temos que ganhar todas as medalhas, nós somos perfeitos, e tal. Aí de repente Hitler, no meio da guerra, ele começa a matar judeus. Foram 6 milhões de israelenses, de judeus mortos, o povo bíblico, o povo de Deus.
Aí todo mundo se pergunta, por que isso? Por que Hitler se voltou contra os judeus? Ele chegou ao ponto de não querer dominar mais os países, de não querer mais, ele ficou tão louco, que ele não queria mais, tipo assim, eu vou conquistar a Europa, vou derrotar a Itália, vou tomar a Alemanha, vou tomar a Inglaterra, vou dominar a Europa toda. O primeiro momento era esse, depois ele começa a matar só judeus. Acabou bala, a bala estava dando prejuízo. Quando a gente vai lá em Israel, no Museu do Holocausto, a gente visita esse lugar. A câmara de gás. Um gás verde, uma lata, parecendo lata assim, de um leite. E botava aquilo num negócio tipo quente, e aquela fumaça exalava, matava milhares de pessoas num lugar fechado, que era chamado câmara de gás. Respirava aquele gás e morria, um atrás do outro. As pessoas caem no chão, e todos os judeus. Por quê? Sabe o que foi que aconteceu com ele? É isso que eu quero dizer, o que é uma ferida na alma. Ele namorou uma menina na adolescência, ele era apaixonado por uma judia. Porque os judeus moravam junto com os alemães. E ele queria casar com aquela menina, a menina era a paixão da vida dele, ele se apaixonou. A menina simplesmente nunca quis nada com ele. A menina nunca deu trela a ele, a menina não deu resposta a ele, a menina não queria ele. E a menina não namorou com ele. Ele revoltou-se dentro dele, já que uma judia me dá não, eu mato todos os judeus. A ferida da adolescência dele, ele carregou. Quando ele chegou ao poder, que ele era como se fosse o Donald Trump hoje, a Alemanha na época era o país número 1 do mundo, Estados Unidos ninguém nem ouvia falar. E o alemão, nós vamos dominar o mundo, mas só que antes disso eu mato todos os judeus. Isso eu vim saber agora estudando. Eu não sabia disso de Adolf Hitler. Não sabia, ninguém sabia. Por que esse homem se voltou contra os judeus? Porque ele não matava assim poloneses, porque ele não matava franceses. Não. Ele chegava na França, cadê o judeu? Rússia, cadê os judeus? Quando ele dominava aquele país, só pegava judeu. E matava todos os judeus. E a guerra, ele esqueceu de guerrear, ele esqueceu, porque a ferida dele e a dor dele. Um líder doente. Que problema. Vamos chegar lá, vamos chegar mais aqui. Veja só. Ele viveu de 1889 a 1945, ditador nazista alemão. Todos sabem que ele perseguiu e matou 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O que muitos desconhecem é que Hitler se apaixonou em sua adolescência por uma jovem judia e foi rejeitado por ela. No mundo de hoje, atualizados, as empresas estão trocando currículos excepcionais por pessoas excepcionais. Às vezes a gente pega um currículo, uma pessoa pega um currículo, meu Deus, currículo dessa pessoa aqui, ó. Mas as empresas estão fazendo, sabe o quê? Cadê o emocional dela? A pessoa 10 em tudo, desde os tempos pequenininho, faculdade, mestrado, doutorado, tudo melhor aluno. Mas as empresas agora, e o mundo atualizado agora quer saber como é o emocional dessa pessoa. Que ela entra na empresa, é contratada pela empresa e pode a empresa virar um inferno com aquela pessoa que foi ser diretora da empresa, porque o currículo dela era o melhor de todos. Ela pode chegar na empresa lá, acabar com todo mundo, não dar férias mais a ninguém, não aumentar salário mais de ninguém, perseguir o grupo todo, perseguir todo mundo, destruir aquela empresa. A empresa estava em paz, mas a pessoa foi contratada, acabou a paz. Então, o que ela aprendeu dos 10 que ela tirou, dos currículos que ela teve, o mestrado que ela fez, o doutorado que ela fez, não corrigiu o emocional dela. O emocional dela continuou o quê? Podre. Doente.
E a matemática, a física, a química não adiantou. Ela continuou daquela forma. Você está entendendo? Então o mundo atualizado está bem diferente. Por exemplo, bater numa criança para educar. Você aceita isso hoje? Não tem Ministério Público hoje que não aceita que o pai ou a mãe dê uma palmada na criança? Que se o vizinho denunciar, o Ministério Público chama? É assim ou não é? Então está tudo mudando. Está tudo mudando. Hoje, as feministas, se você passar na rua, você não, que você é de Deus, mas um homem passa na rua e diz, você é isso, você é aquilo outro. A mulher gravou, leva para o Ministério Público, leva para não sei o quê, pronto. É o que? Isso. Chamado de quê? Assédio. Assédio. Você está me assediando, e o assédio não é só fazer o estupro, consumar o estupro. O assédio hoje, pegou num cabelo a mulher passando na rua, é assédio. Imagine. Acabou namoro, acabou paquera, acabou tudo. E se vier atrás de mim, eu chamo a polícia. Se mandar um beijinho, eu chamo a polícia. Se não sei o que, eu chamo a polícia. Então, o que tem de homem é esses homens namoradores aí do mundo, que vai pagar de justiça, mas vai pagar. Mas vai ser muito... O cara com 2, 3 mulheres ainda paquerando 1000, vai acabar com ele, vai ficar sem anel do dedo, nada, vai tirar a roupa dele, vai pagando indenização. Uma diz, eu quero tua moto, por quê? Porque tu me deu psil. Eu botei na justiça, eu tenho testemunha, me dê a moto, indenização. A outra vai vir dar uma queixa de outra coisa, a outra vai dar uma queixa, o cara vai ficar liso. Sem nada, acabou. Por quê? Não, o que foi que você fez? Não, eu paquerei 20 mulheres, 20 me botaram na justiça. A coisa está, diga assim, a coisa está feia. Agora é o melhor dizendo para você, diga, só Jesus na causa. Então, os currículos excepcionais estão sendo trocados por pessoas excepcionais. Pessoas excepcionais. A pessoa excepcional dificilmente ela vai perder emprego, vai viver sem emprego, ela vai crescer na empresa, ela vai crescer em todos os lugares. QI, o quociente da inteligência não está tão valorizado quanto o quociente emocional. Só se falava em QI, né? QI, aqui no Brasil inverte tudo. QI é quem indicou. Mas QI é o quociente da inteligência. Ele está sendo trocado agora pelo quociente da emoção. O emocional da pessoa. Vamos seguir aqui agora. Vamos à Bíblia. Você vai ver algumas coisas na Bíblia interessantes. Não adianta ter poder espiritual e ser raquítico emocional. Diga quem está ao seu lado. Não adianta ter poder espiritual e ser raquítico emocional. Eu vou lhe provar aqui essa noite isso. 2 apóstolos de Jesus. Jesus ficou 3 anos e meio com aqueles camaradas. 3 anos e meio sem levantar. Até quando ascendeu os céus, Jesus vem e encontra com eles de novo. Para controlar a emoção deles. 2 apóstolos que queriam tocar fogo. Mandar fogo. Manda fogo, queima esse povo. Queimar o povo, fogo no povo. Onde é que está isso na Bíblia? 2 apóstolos andando com Jesus. Jesus desce fogo do céu aí, queima eles agora, vivo. Pronto. Esses eram os pastores que Jesus ainda estava preparando para ser pastor. Já pensou? Um pastor desse, metade da igreja aí, fogo, queima. Não, não é fogo do Espírito, não é fogo para matar. É fogo para matar. Pronto, pega o caixão, leva. Meu Deus do céu. Que situação. Jesus lutando com eles o tempo inteiro, lutando o tempo todo com eles. Daqui a pouco eu lhe provo isso. O primeiro passo para a excelência emocional é a humildade. Diga agora, humildade. Porque sem a humildade você não vai reconhecer quanto você errou. Nenhum momento eu errei. Nenhum momento eu reconheço e não quero e não vou reconhecer. A humildade que vai fazer a pessoa reconhecer os erros dela.
Sem ela você não reconhecerá quanto errou, quantas pessoas você feriu e o que precisa aprender para tudo isso não ser repetido. Provérbios 15:33. Tudo isso é emocional, viu? 15:33, para você se atualizar. Diga assim, atualize-se. 15:33. Veja o que diz a palavra do Senhor. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade procede o quê? A honra. A humildade procede a honra. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E adiante da honra vai a humildade. Não tem como uma pessoa, principalmente lá no mundo talvez uma pessoa seja honrada sem humildade. Mas no mundo de Deus, no reino de Deus, é dessa forma aí. Primeiro vem a humildade. E adiante da honra vai a humildade, depois vem a honra. Não tem jeito. A humildade vai levar as pessoas a reconhecer, fazer um check-up, e ela reconhecer, eu errei. Então não existe esse negócio de só o mundo é culpado, eu não tenho culpa, não existe. Todo mundo hoje é inteligente, analisa as duas partes e vê que não é bem assim, não é? Então não existe esse negócio de, eu não fiz nada. Fez sim, fez. Então tá aí, ó. A humildade procede à honra. Vamos ver os dois líderes doentes? Lucas 9. Lucas 9. Isso está no Evangelho e às vezes você diz assim, mas eu nunca prestei atenção. Leu, você já leu, mas eu nunca prestei atenção a isso. E você vai ver aqui agora, Lucas 9. Interessante esse texto, grave aí, vai ser bom para a sua saúde emocional. Lucas 9. Do 51 até o 56. Dois líderes ainda doentes. Completando-se os dias para a sua assunção, a subida de Cristo, a subida de Jesus ia voltar, né? Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Eu vou para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram em uma aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Olha agora, os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram, Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Assim como fez Elias? Está vendo? Tiago e João, dois apóstolos. Manda fogo e mata eles. Aí Jesus responde, mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Misericórdia, a resposta de Jesus. Você vê que Jesus tudo levava para o lado espiritual. Teu espírito é o que mata, ou teu espírito é o que dá vida, que está em vocês? De que espírito somos nós? Dos que passam a pistola ou dos que não têm pistola? Que seria a linguagem de hoje. De que espírito somos nós? Vocês não sabem, não? Jesus foi logo para o lado espiritual. Repreendeu-os, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Jesus deve ter dito, ainda eu aqui fazendo os milagres, curando, esses caras ainda estão junto de mim com esse pensamento. Jesus deve ter ficado assim, rapaz, Satanás não é brincadeira. Satanás está aqui nos meus apóstolos, está aqui nos meus discípulos. Diz que espírito vocês são?
Eu não posso dormir nessa aldeia, eu dormo em outro lugar, mas eu vou pedir morte para essas pessoas, porque não me receberam. Porque os samaritanos não falavam com os judeus. E eles pediram aos samaritanos para fazer uma pousada para Jesus. Prepara lá uma cama, prepara um quarto. Jesus e nós vamos dormir aí. E os samaritanos, ó, por mim tu dorme na rua, lá no chão. Com Jesus. Por mim tu nem passa aqui perto. Aí os dois acharam uma desonra tremenda. Quer que a gente peça fogo, como Elias pediu, para queimá-los? Achavam que ia ficar bem com Jesus. A gente vai ficar bem com o mestre. Está defendendo a nossa causa, defendendo ele a nossa causa. E Jesus repreendeu-os. Lá adiante, Pedro fez o quê? Não cortou a orelha do soldado? Passou a espada, Jesus foi, colou lá, fez um milagre, e a orelha voltou para o lugar e fez um milagre. Com espada, se for atacar com espada será ferido. Então eles não estavam entendendo ainda que poder é aquele que Jesus tinha e o que Jesus veio fazer na terra. Não estavam entendendo, andando com eles, apóstolos. Por isso Jesus, 3 anos e meio, levou treinando-os. Eu queria mostrar a você aqui uma figura de um cientista. Esse homem, enquanto ela mostra lá, esse homem morreu agora em março. Um cientista que foi muito importante. Pode mostrar? Olha lá, quem lembra dessa figura? Ele morreu agora em março. Uma figura que, veja só que uma pessoa nessa situação, e ele não é evangélico, não foi evangélico, uma pessoa nessa situação, ela não quer se mostrar à sociedade, até porque é um homem de posses. Ele fica lá escondido numa casa, num quarto, como por exemplo Schumacher. Schumacher não está escondido? Não chega um repórter perto de Schumacher. Schumacher, um dos maiores pilotos do mundo. A família isolou Schumacher. Ninguém quer ver aquele Schumacher doente com aparelhos no corpo todo. A família não permite. Ninguém tirou uma foto dele até hoje. Já esse homem, com 20 e poucos anos, ele já sendo cientista, ele recebeu a informação dos médicos que ele iria ter uma doença que ia fazer isso no corpo dele que fez. Uma doença que ia deformar ele, deformá-lo. Com 20 e poucos anos. Ele morreu agora, acho que 71. Quando ele recebe a notícia, em vez dele se... Cadê a foto dele? Olha lá, olha lá. Ele ali no dia que ele casou. E ele recebeu a notícia, você tem uma doença, que você vai ficar com o corpo todo deformado. E tem 3 anos de vida. Você vai morrer com 3 anos. Ele escolheu lutar, e depois que ele foi ficando assim, desse jeito, foi que a mente dele começou a brilhar mais e mais. E ele, há poucos anos atrás, ele diz, olha, existe um buraco negro no universo, mas nesse buraco negro que vocês dizem que é negro, tem luz. E a luz que tem nesse buraco negro, ela continua brilhando e formando galáxias e formando planetas. Os cientistas ficaram loucos contra ele. Ele disse, não, é assim, eu vou provar a vocês. Os cientistas começaram a estudar, e ele desse jeito. Os cientistas começaram a estudar, o cientista bonito, andando, cheio de charme, e ele assim, o corpo todo assim. Daqui a pouco, o mundo científico se rendeu à tese dele. Esse homem ficou famoso, depois de velho e depois de estar desse jeito. Recebeu Nobel, recebeu prêmios, foi para um lugar, foi para o outro, foi para um lugar, foi para o outro. O que é que eu quero te ensinar com isso? Que é assim, ó, a pessoa escolhe a viver hoje ou escolhe morrer. Se você tiver forças,
Deus vai tirar você de qualquer situação. Se você buscar forças em Deus, Deus vai tirar você de qualquer situação e você vai dar a volta por cima. Este homem foi, talvez se ele tivesse normal, com um corpo normal, ele não tinha recebido esses prêmios, ele não tinha descoberto o que ele descobriu. E a medicina que disse, em 3 anos você morre, ele levou décadas para morrer. Você está entendendo? Vamos ler aqui 2 situações na Bíblia. Vamos para a Bíblia, 2 Samuel 4:4. 2 Samuel 4:4. A Bíblia continua atual. Tem todo tipo de gente na Bíblia, que tem hoje. Todo tipo de gente hoje, todo tipo de gente naquela época. 2 Samuel 4:4. Grave esse nome aí, Mefibosete. Mefibosete. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Hoje também, corretamente falando, politicamente correto, é falar o quê? Deficiente ou especial. Não é assim? A tradução aqui da Bíblia ainda falava assim, aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos. Olha, o que é que nós falamos sempre de notícias aqui? Pregamos esses dias de notícias aqui. Não pregamos esses dias de notícias? Eu não estou lembrando como foi, mas eu falei as mais boas notícias e como você encara as notícias. Esse menino estava no braço da babá. Ele era filho de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul. Quem era Saul? Rei. Aquele rei Saul. Ele era de uma linhagem importante em Israel. E quando ele recebe, quando a babá recebe as notícias ruins, deixa o menino cair, o Mefibosete bate as perninhas no chão e fica sem poder andar direito para o resto da vida. Vamos ler aqui e terminar. Ele era da idade de 5 anos quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel. A sua a ama, que hoje seria uma babá, o tomou e fugiu. Mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. Seu nome era o quê? Mefibosete. Eu lhe mostrei um rapaz ali agora na cadeira de rodas, que ficou mais famoso. Ele não ficou em cadeira de rodas. Mefibosete ficou andando assim, ó, com as perninhas assim, ó, porque quebrou os ossos. Talvez hoje recuperava, mas naquele tempo não recuperou. Ele andava, mas andava assim. Esse rapaz que você viu aí na foto, nos dias atuais, ele ficou numa cadeira de rodas. E depois que ele ficou numa cadeira de rodas, depois que ele ficou doente, depois que os médicos disseram, tu vai morrer, foi que a mente do homem brilhou. Ele não aceitou as notícias sobre ele. Ele buscou forças. Ele não era evangélico, mas buscou forças e se superou e foi uma figura importante. E inclusive essa cadeira aí foi ele que desenvolveu. Ele que desenvolveu, porque ele pensava, ele não podia falar. Ele não podia falar. Aí tem aquela máquina que você está vendo na frente dele ali, ó. Ele pensava com os olhos e a máquina decifrava. A máquina traduzia lá no computador o que ele queria falar com as pessoas. Mefibosete tinha direito a uma herança, abandonou a herança. Mefibosete tinha direito a morar num lugar, não quis morar, foi morar em outro lugar. Mefibosete, sendo da família real, não quis. Aí Davi, o rei Davi, justo, um homem justo, o rei Davi, quando assumiu o trono, o rei Davi disse: ainda há alguém na casa de Saul e de Jonatas
para que eu possa restituir, porque a família de Saul se suicidou, Davi passou a ser rei, mas Davi era um cara tão correto, um homem segundo o coração de Deus, que ele se preocupou. Eu sou rei, aquele homem perdeu o reinado, perdeu tudo que Deus deu a ele, ele perdeu. Mas eu quero ver os filhos e os netos como é que estão. Aí ele chama uma pessoa lá, eu vou ler para você ver. E diz, cadê? Quem é da família? Ah, está faltando Mefibosete. Só falta da família Mefibosete. Cadê ele? Ele mora em outro lugar, ele está em outro lugar. Traz ele aqui. Quando Mefibosete chega, ele vira para o rei Davi e diz, eu sou um cão morto. Por que você lembrou de mim? A mente de Mefibosete, desde que ele ficou com os pezinhos assim, e ele cresceu, ele ficou desse jeito. Eu estou morto, estou acabado. Não tem saída para mim. Aí Davi foi, deu o patrimônio dele, sente na minha mesa. Mefibosete sentou na mesa do rei Davi, comeu, passou a comer sempre da comida do rei. E ele se descobriu por intermédio de Davi quem ele era. Deus é especialista em pegar cão morto e fazer um leão vivo. Fazer um leão vivo. Pessoas rejeitadas na família, pessoas rejeitadas pelo pai, pessoas rejeitadas pela mãe, pessoas que não sabem quem é pai, pessoas que não sabem quem é mãe, pessoas estupradas, pessoas que não têm valor nenhum, e daqui a pouco aquela pessoa tem um valor diante de Deus e vai aparecer e Deus vai colocar ela num lugar para ela brilhar. Deus quer colocar você num lugar que você brilhe. Deus quer colocar você num lugar de honra, num lugar de bênção, num lugar de vitória. Você é uma pessoa importante diante do Senhor. Aplauda Jesus. Esse texto aqui ele vai adiante. Ele era um príncipe, um nobre, mas se via como nada. As perdas mal administradas distorcem a visão de quem somos. Mefibosete usou a dor para sofrer, para minimizar e se fazer de vítima. Eu sou um cão, ninguém gosta de mim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou vítima. E você pode usar a dor como uma pedrada que você recebe para fazer um alicerce. Você pode usar a dor desse relacionamento para não ter mais dor nos próximos, ou no último que você vai ter, que seria o seu casamento. Você pode usar a dor de um fracasso financeiro. Você pode usar a dor de uma falência. Não tem dor terrível quando a pessoa fale. A pessoa tinha fazenda, tinha carro, tinha casa, tinha isso. Daqui a pouco só tem dívidas. E os amigos, cadê aquele carro? Você não trocou mais de carro? Não, você trocava de carro todo ano. Ah, ele agora está com um carro básico, ele está andando de moto. Ele andava de Mercedes. A dor é muito grande. A dor é todo dia, toda hora, visível. E às vezes a pessoa não se conforma. Quando a pessoa tem uma dor que um médico diz, tu está com câncer, macho, e tu tem poucos dias de vida, a pessoa até se conforma. Todo mundo morre, eu vou morrer, papapá, papapá. Mas quando ela perde financeiramente, às vezes ela não se conforma. Ela não se conforma. Porque eu tinha dinheiro, eu perdi o dinheiro. Porque eu fiz aquelas coisas erradas. Porque eu fiz aqueles negócios errados. Então a vida não é brincadeira. A vida é difícil. E você precisa hoje entender que Deus quer mudar você totalmente. Quer mudar a tua vida por dentro, para que você saiba receber as más notícias. Agora vamos ver uma pessoa que não era Mefibosete. Neemias. Neemias, ele recebe notícias. Vamos ver quando é que Neemias recebe essas notícias? Lá em Neemias capítulo 1. Se achar aí, coloca aí no telão. Neemias no capítulo 1. Ele recebe notícias que Jerusalém estava ruim, que
que Jerusalém estava estragada, a cidade dele, os muros de Jerusalém estavam quebrados, todo mundo estava entrando em Jerusalém, todo mundo estava dando risada de Jerusalém. Ele fica tão abatido que o rei, o líder dele, o rei pergunta: Neemias, o que é que tu tem? Porque decepção, tristeza a gente vê no rosto das pessoas. O que é que você tem? Ele diz: eu estou chateado porque minha cidade está destruída. A cidade dos meus avós, a cidade dos meus pais. Neemias, ele ficou assim, arrasado. E aí ele disse, o rei perguntou: o que é que eu posso fazer? Ele disse: ô rei, se for da tua vontade, me libera, para eu ir lá reconstruir Jerusalém. Escuta só, Jeremias vai, pede ao rei um tempo, em 52 dias ele reconstrói os muros da cidade. É como, por exemplo, você chegasse aqui, você gosta da igreja, ama a igreja, e de repente a igreja estava abandonada, as pessoas com o muro, esses muros quebrados, as pessoas jogando bola aqui dentro, usando droga aqui dentro, passando pelas paredes, porque isso aqui estava abandonado. Rapaz, aquela igreja que eu ia estava daquele jeito, os muros quebrados. Neemias estava desse jeito com a cidade dele. Aí Neemias vai lá, em 52 dias, tendo toda a luta que ele teve, ele enfrentou a luta, ele reconstruiu os muros, deixou tudo bonitinho, botou as portas no lugar, reconstruiu uma cidade. Quem foi em Jerusalém, quando nós fomos, sabe como é, uma cidade. Ele reconstruiu os muros, reconstruiu os portões, a guarda, reconstruiu a casa das pessoas, deu tudo certinho, fez tudo certinho, e foi governador de Israel, governador de Jerusalém. Um homem que era copeiro do rei. Ele volta para a cidade dele, para a terra dele, recupera a terra dele e passa-se a ser governador. Então as notícias ruins que vieram para Neemias não abalaram Neemias. Neemias se levantou, deixou de ser copeiro para ser governador. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer tirar você para ser governador. E ele se torna governador. E tem uma coisa que a psicologia chama de ICP. Ideia central permanente. Anote isso, por favor. Ideia central permanente. Se você for, você poderia estar aqui hoje e, pastor, eu vou me consultar com um psicólogo. Você ia ouvir isso aqui que você ouviu hoje. Ideia permanente, central, ou ideia central permanente, que um ser humano tem que ter. E qualquer outra tribulação que vier na tua vida, você tem um foco. Teu foco, Deus está no foco? Você tem uma ideia quem você quer ser, o que você vai fazer, o que você quer da sua vida? Deus está nesse negócio? Tá. Pronto, não sai desse foco. E esse pensamento é permanente na sua mente. Pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir a luta, pode vir a febre, pode vir a discussão, pode vir a brincadeira, pode vir o que for, você não vai perder a sua ideia central permanente. Isso é foco. E foco anda muito bem com fé. Com fé, anda muito bem com Deus. Porque às vezes o emocional está aberto, porque você sofreu a notícia não foi boa, a sua vida para, a sua vida acaba, a sua vida não continua, joga tudo para cima, minha vida acabou, eu não tenho direito a nada, eu sou um cão, como Mefibosete fez. E Neemias, ao receber as notícias ruins, ele foi e reconstruiu aquela cidade e foi governador, líder, porque depois da cidade toda bonita, o próprio povo de Israel disse: quem fez isso por a gente foi Neemias, ele vai ser o nosso governador. Lembra de Faraó com José? José, você foi o único a interpretar esse sonho. Quem será um outro homem que Deus ia colocar na terra que saberia fazer isso que você está fazendo? Meu carro vai na frente, atrás vem você. O Egito vai se curvar para você, José, e você vai ser governador. Agora, o que foi que José passou? Vendido pelos irmãos, jogado na cisterna. Uma mulher disse que ele queria ela, mas foi mentira, e ele ficou 13 anos preso. José tinha todo motivo para dizer assim:
eu fiquei 13 anos na cadeia, eu sou revoltado, Deus não existe, Deus não me quer, minha família não me quer, esse projeto da minha vida, porque eu lá com meu pai Jacó, meu pai milionário Jacó, eu lá na casa dele, agora eu estou aqui sendo um escravo. Ele tinha tudo para ser um cara revoltado. Saí daquela cadeia líder do PCC. Tudo. É tanta dor de mim que eu vou ser, não tem bandido mais forte do que eu vou ser o líder do PCC no Brasil. Então, às vezes a gente quer justificar as coisas pela nossa dor. Nunca vai encontrar respaldo em Deus. Nunca. Porque na Bíblia existiram personagens que passaram sempre dores maiores do que a gente. Se a pessoa, José, a minha dor é maior do que a de José, a minha dor é maior do que a de Abraão, a minha dor é maior do que a de Daniel, a minha dor é maior do que a de Ana, que não podia ter filho. Pronto, a sua dor não foi maior do que Jesus. E ninguém nunca terá uma dor maior do que a de Jesus. E o próprio Deus perdeu o filho dele, botar o filho dele numa cruz, ver morrer daquele jeito. Deus botou Jesus na cruz. O filho dele, o único filho, para sofrer no teu lugar, para sofrer por você, para sofrer pela igreja. E todo aquele que jogar sobre ele a maldição, vai ser o quê? Perdoado, vai haver uma troca. Lança em Cristo a tua dor e recebe agora o poder. Recebe o poder de Deus sobre a tua vida. Recebe a unção de Deus na tua vida. E vai adiante, vai adiante. Elias estava numa caverna preso. Deus foi e falou, tu quer o que aí, Elias? Sai dessa caverna que aí não é o teu lugar. Sabe qual é a caverna? Nosso quarto. Sabe qual é a caverna? Nossa casa, que às vezes a gente fica depressivo, preso. Não quero ver ninguém. Isso está virando moda. Eu não quero ver ninguém. Se chegar alguém aí, diga que eu não estou. Porque a pessoa foi ferida com algumas coisas e quer se esconder, quer se isolar. Em nome de Jesus, Deus vai te buscar. Deus vai te buscar, porque teu lugar não é dentro de um quarto escuro preso. Teu lugar é pregando a palavra. Teu lugar é dando glória a Deus. Teu lugar é ressuscitando os mortos. Teu lugar é trazendo palavra de bênção para gerações. Teu lugar é um lugar de brilho. E Deus está te colocando em nome do Senhor. Amém, igreja? Amém? Então, veja isso. Superando as adversidades momentâneas. Você tem que superar as adversidades momentâneas quando você tem uma ideia central permanente. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que Deus tem para mim lá adiante. Pode vir o que for, querido, você vai se levantar. Pode vir o que for. Porque Deus quer que você levante outras pessoas. E você nessa posição horizontal, você não consegue levantar ninguém. Deus quer te colocar assim, para você estender a tua mão e dizer, venha, 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 para você levantar os mortos, para você levantar as pessoas. E você caído, você não vai levantar ninguém, você é mais um caído. E você caído não tem posição para você levantar o caído do teu lado. Não tem como. Está entendendo, igreja? Em nome de Jesus, então controla as tuas emoções. Aí a Bíblia fala, a gente poderia até trazer um outro dia o resto dessa pregação, porque aí a gente ia entrar em domínio próprio. O que é que o domínio próprio, que é o controle das nossas emoções, vai nos dar? O domínio próprio. Porque se você não controlar suas emoções, você vai tomar decisões. E eu lhe digo, as decisões são permanentes. A emoção é passageira. Toma uma decisão errada, é permanente. Não tem volta. Entendeu? Controlou suas emoções, botou as emoções no lugar certo, você vai continuar. Que Deus vai te dar fôlego, vai te dar vida. A Bíblia fala do dia mau. O dia mau vai passar. A armadura de Deus vai nos proteger. E você vai seguir. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.